Irmãos, antes de trazermos a palavra, eu gostaria de convidá-los a louvar mais um hino comigo. Eu gosto de cantar e sempre gosto de iniciar cantando, né? Senhor e Rei. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Você pode declarar acima de todos? Acima de Deus, um grande coral. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os anjos e os homens, o céu e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, montanhas e mares declaram quem tu és. Diga bem forte que Ele é Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, justo e fiel, vestido de glória e poder,
para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habitas entre nós, o Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Jesus, aleluia. Te adoramos, te glorificamos e te bendizemos, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Obrigado pela participação. Temos aqui mais 2 visitantes, a Vitória Juliana, e Marcelo José Ribeiro. Quem são? Ah, tá ali, ó. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, nessa manhã quero convidá-los a fazer a leitura do texto bíblico comigo, que se encontra na primeira carta de João, capítulo de número 2, e os versículos de 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Diz assim o texto bíblico: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Uma vez mais, Senhor, erguemos nossa voz a ti em oração. Pai amado, te agradecendo pelos louvores até aqui, te agradecendo pelos momentos que tivemos até aqui, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá. E agora, Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe o momento, Pai, do desenrolar da tua palavra. Que o Senhor possa falar poderosamente a cada coração, a cada mente, a cada intelecto, no poderoso nome do Senhor Jesus. E que possamos, Pai, sair daqui desta manhã, Pai, cheios, meu Pai, e com o nosso entendimento repleto do conhecimento da Tua palavra. Assim te pedimos e te agradecemos, no poderoso nome daquele que vive e reina para sempre, o nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode sentar, irmãos. Antes de explorarmos um pouco o texto que lemos, acho importante falarmos um pouquinho acerca do propósito da carta. O propósito dessa carta que foi escrita por João. Que ao escrevê-la, buscava encorajar os crentes a não pecarem. Buscava também demonstrar que a prática do pecado é incompatível com uma nova vida em Jesus Cristo. E que quem vive pecando
não viu a Deus, nem o conhecera verdadeiramente. Sua carta está carregada de horror, de repúdio ao pecado, bem como da esperança que os crentes sejam preservados do mau ensino herético e mantenham-se obedientes ao Senhor Deus. No entanto, também, irmãos, é importante ressaltarmos que uma perfeição moral não pode ser alcançada plenamente nesta vida terrena, dada a natureza caída do ser humano. Portanto, precisamos também entender o processo da perfeição da seguinte forma. Primeiro ponto, em Cristo somos aperfeiçoados. Colossenses 2,10 diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Segundo, a perfeição alcançada em Cristo é operada gradualmente em nós. 2 Coríntios 7, versículo 1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E por fim, este processo será concluído na glorificação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos, ditas estas considerações introdutórias acerca dessa primeira carta de João, passaremos agora a tratar alguns pontos importantes que apontam para a identidade de um verdadeiro cristão, com base no texto de 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. E o tema dessa mensagem será a identidade de um cristão. Então, o primeiro traço importante da identidade de um cristão, que podemos extrair desse texto, é: um cristão é amoroso no trato com seus irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 1, parte A, o apóstolo começa dizendo: filhinhos meus. A escolha desse termo filhinhos indica uma preocupação afetuosa que João sente pelos destinatários da mensagem. Trata-se de um termo carinhoso, indicando o cuidado e o cultivo que se teria por uma criança. Apesar de uma mensagem dura contra o pecado, João usa de ternura para com o povo, expressando por eles profundo amor. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, roga ao povo pelas misericórdias de Deus, que se apresentem como sacrifício vivo a Deus. Em outras palavras, irmãos, apesar de ter autoridade dada por Deus para ordenar ao povo, Paulo poderia ordenar ao povo, mas ele opta por rogar-lhes. Ou seja, Paulo prefere pedir encarecidamente, até porque a nossa entrega não deve ser um ato de imposição, mas uma resposta de amor ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele já realizou por nós. Eu devolvo isso em amor, em obediência, desejando estar cada vez mais e mais na sua presença, em obediência e verdade para a glória dEle. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Um cristão deve, portanto, ser dócil no trato com os irmãos, o que também não significa deixar de ser firme na entrega da verdadeira mensagem. É dever do pastor,
do evangelista, do mestre, enfim, de qualquer um que é chamado por Deus de praticar o querusso, ou seja, ser fiel na entrega da mensagem do rei. João é firme em dizer que devemos ser obedientes a Deus e não pecarmos, mas não deixou, por isso, de demonstrar afeto aos destinatários da sua mensagem. Portanto, irmãos, não podemos ser aquelas pessoas carrancudas que tratam as pessoas de forma pesada, que tratam as pessoas impositivamente, querendo determinar as nossas vontades ou aquilo que achamos como correto, porque é desse jeito e ponto final. Não, temos exemplos tanto de Paulo quanto do apóstolo João, de tratar as pessoas com amor e chamá-las para que voluntariamente desejem servir a Deus, obedecê-lo e estarem firmes em sua presença. Segundo ponto, segundo traço, segundo ponto que define a identidade de um cristão. O cristão foi chamado para se santificar. 1 João, capítulo 2, versículo 1, parte B, diz assim: Filhinhos meus, já lemos essa parte, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A ordem de João, então, para os seus filhos aqui é: não pequem. O verbo grego amartete, que é pequeis, está no aoristo, indicando uma ordem dada de não pecar. É uma ordem aquilo, não pequem. Mas essa mesma palavra também está no subjuntivo, o que aponta para a possibilidade que o pecado aconteça, dado sermos pecadores em nossa essência. Então, o apóstolo diz: não pequem, mas ele entende a possibilidade do cristão cometer algum tipo de pecado ao longo da sua trajetória cristã. Ou seja, em outras palavras, meu irmão, o pecado na vida do crente deve ser um acidente de percurso, e não um hábito ou mesmo uma prática premeditada. Ora, João é um pastor experiente, ele sabe que pela sua própria experiência e pela vida daqueles a quem ele ministrou, que os crentes sempre terão que lutar contra o pecado, sempre. Às vezes, eles podem ser vítimas da tentação e acabar cometendo algum tipo de queda. Mas, quando os crentes caem em pecado, eles não precisam negar a realidade deste pecado. Eles precisam de um remédio. E esse remédio tem nome: Jesus Cristo. Irmão, irmã, Jesus é o remédio contra o pecado. Quando você cometer um pecado, não queira escondê-lo, ou mesmo se esconder da presença de Deus, assim como fez Adão. Reconheça seu erro, confesse-o a Deus, arrependa-se verdadeiramente. Não crie aqueles pecados de estimação na sua vida, nem incorra no erro de achar que você é um super-homem ou uma super-mulher e que é intocável no quesito do pecado. Reconheça as suas mazelas, meus irmãos. Reconheça quem você é e arrependa-se. Arrependa-se. Porque Jesus é o verdadeiro remédio para o pecado. Mas para que isso aconteça, é preciso que reconheçamos todo o mal que temos dentro de nós e confessemos a Ele para experimentarmos o seu perdão. Nós fomos verdadeiramente chamados para a santidade. Uma luta diária é esta nossa, constante contra o pecado. Devemos sim nos esforçar na busca por esta santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: persiga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, você, eu, cada um de nós somos convocados para um viver santo. 1 Pedro 1,15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, grifo aqui, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É em algum procedimento? Não, é em todo. Esse verbozinho tornai-vos, aqui ele está no imperativo.
Ou seja, é uma ordem, meu irmão. Você não tem, enquanto alguém que confessa Jesus, a opção de falar assim, não vou ser santo não. Não, você não tem essa opção. É uma ordem. E você, de forma voluntária, feliz e contente, deve acatá-la. Em resposta de amor a tudo aquilo que Ele é, representa, foi e sempre será na tua, na minha, em cada uma das nossas vidas. Terceiro ponto que demonstra a identidade de um cristão. O cristão é aquele que tem uma solução eficaz para o pecado. 1 João, capítulo 2, versículo 1, parte C e versículo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João, aqui, usa o termo paracletos para descrever Jesus. Essa palavra significa ajudador, advogado, intercessor. Fritz Rienecker diz que, na literatura rabínica, essa palavra podia indicar a pessoa que oferecia auxílio legal, ou aquela que intercedia em favor de outra. Nesse contexto, a palavra significa, de certo, advogado de defesa. Quando João usa a palavra aqui aplicada a Cristo, a ideia é que ele, Jesus, fala com o Pai sobre nós, em nossa defesa, meus irmãos. Olha que coisa linda. E intercede para que sejamos perdoados. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não temos nada que possamos implorar diante de Deus para obter perdão pelos nossos pecados. Nada que está em nós seria capaz de alcançar isso. Mas Jesus Cristo age como nosso advogado e entra em seu pedido por cada um de nós. Ele é descrito como sendo o justo. Vejamos o que nos diz o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus Cristo não só não tem pecados próprios pelos quais deve sofrer, mas, como alguém que não está contaminado pelo pecado, está qualificado para interceder por cada um de nós. Ele pode, por assim dizer, pleitear a sua própria justiça diante de Deus e pedir que os pecadores, todos nós, sejam perdoados com base no seu ato justo. Não é com base em alguma justiça nossa, é na justiça que está e que procede dele. Glória a Deus por isso. Logo, meus irmãos, nós não devemos pecar, porque fomos chamados para um viver santo. No entanto, se pecarmos, graças a Deus, temos Cristo ao nosso lado, intercedendo por nós e nos purificando à medida que reconhecemos e confessamos as nossas falhas. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, não tenha vergonha de se achegar a Deus e confessar para Ele até aquelas coisas que você tem vergonha de falar para você mesmo. Confessa, reconheça quem você é. Reconheça que você é uma pessoa carregada de qualidades, mas também tem uma porção de defeitos, assim como eu, assim como todos que estão aqui. E esses erros precisam ser levados a Cristo, precisam ser confessados, porque nele nós encontraremos espaço para o perdão. Mas não queira esconder, não queira fazer parecer alguém que você não é. Não queira ser mais santo do que você é. Busque a santidade, mas não queira se colocar num nível de santidade que ainda não lhe pertence. Busque isso, mas confesse humildemente, reconhecendo quem você é e buscando nele a graça e o perdão para a sua vida. Quarto ponto importante que demonstra a identidade de um cristão, e essa aqui é interessante, porque olha que coisa linda. Cristão
é aquele que obedece a palavra de Deus. Cristão é aquele que obedece a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Essa palavrinha isto, né? Sabemos que temos conhecido por isto. Essa palavrinha isto refere-se à frase que vem posteriormente: se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, a ideia principal do versículo é que guardar os mandamentos de Deus é a prova de que alguém realmente o conhece. O ponto é que ninguém que realmente conhece a Deus poderá viver em oposição aos seus ensinamentos. Warren Wiersbe diz que a obediência pode ter 3 motivações. Olha que interessante. Warren Wiersbe diz que a obediência pode ter 3 motivações. Quais são elas? Ou nós obedecemos porque somos obrigados, ou obedecemos porque precisamos, ou obedecemos porque queremos, desejamos. O escravo, por exemplo, obedece porque é obrigado. Ou ele obedece, ou ele é punido. O empregado obedece porque precisa. Quem aqui é assalariado? Se você não obedecer na tua empresa, você é mandado embora. E você precisa do salário. Então você muitas vezes obedece porque você precisa. Ainda que não concorde com tudo. Agora, tem um terceiro, né? Que, na verdade, é a parte do querer, né? Porque nós cristãos devemos obedecer ao Pai Celestial porque queremos, porque desejamos. Novamente, é uma resposta de amor. Obedecer a Deus é uma resposta de amor nossa a tudo aquilo, e de novo estou falando acho que pela 3ª, 4ª vez agora, a tudo aquilo que Ele é, a tudo aquilo que Ele fez, a tudo aquilo que Ele sempre será em nossas vidas. Em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É possível dizer que amamos a Deus e não obedecê-lo? Portanto, irmãos, o conhecimento de Deus só pode ser provado pela obediência a Ele. E só pode ser adquirido obedecendo a Deus. Quer conhecer mais a Deus? Obedeça. Conhecer verdadeiramente a Deus envolve o conhecimento do seu caráter e os requisitos que Ele espera, bem como a obediência a cada um deles. A obediência à palavra é a prova que Deus está em nós e que nós estamos nele. O amor a Deus por nós é aperfeiçoado na obediência à palavra. Nosso amor por Deus é demonstrado pela observância dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Quinto elemento que aponta para a identidade de um cristão. O cristão é aquele que não vive uma vida de mentira. Vou repetir. Cristão é aquele que não vive uma vida de mentira. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quantos afirmam com certeza que conhecem a Deus, mas estão enganados e são mentirosos, quando a sua vida está plantada na fragilidade da inconsistência moral? Alguém poderá dizer, eu sou cristão, eu estou a caminho do céu, eu pertenço a Cristo. Mas, se não fizer o que Cristo está mandando, então você é um mentiroso. Simon Kistemaker diz que a pessoa que fala uma coisa e faz exatamente o contrário, torna-se uma mentira ambulante. Olha o que esse homem falou. Simon Kistemaker diz que a pessoa que fala uma coisa e faz exatamente o contrário, torna-se uma mentira ambulante.
Forte essa, né? A prova do conhecimento de Deus é a obediência, meus irmãos. As palavras de um homem devem ser provadas pelas suas obras. Jesus Cristo acentua essa verdade lá no Sermão do Monte, quando ele diz assim, ó, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Às vezes, irmãos, podemos pensar que o fato de falarmos em línguas, profetizarmos, sermos usados nos dons espirituais, nos torna profundamente conhecedores de Deus. Mas tanto o texto de Mateus 7, 22 e 23 que acabamos de ler, quanto o exemplo da igreja de Coríntio, nos mostra que isso não é verdadeiro. A igreja de Coríntio, por exemplo, vivia a manifestação dos dons, mas não eram fiéis ao Senhor. Tinham brigas entre si, praticavam discriminação, ensinavam doutrinas distorcidas, enfim. Será que essa igreja, cheia dos dons, conhecia de fato a Cristo? Ou estavam levando uma vida de mentira? Devemos cuidar para não sermos achados como mentirosos, dizendo que conhecemos a Jesus, mas estarmos desconectados, distantes da obediência da sua palavra. Portanto, a nossa ortodoxia, ou seja, aquilo que cremos e confessamos, deve andar em linha com a nossa ortopraxia, ou seja, a nossa prática de vida, o nosso testemunho. Como esperamos ganhar o mundo sem um testemunho adequado? As palavras de um homem, meus irmãos, devem ser provadas pelas suas obras. Eu me lembro que desde criança minha mãe falava assim, o maior contrato que você tem, filho, é a tua palavra. Contratos existem, porque as pessoas esquecem das suas palavras, ou fingem esquecer. Mas quando você fala alguma coisa, seja homem para honrar, meus irmãos. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Que passar disso, irmão, é do inferno. Assuma as suas palavras. Fez errado? Vai lá, fala assim, errei, desculpa. Fez certo? Siga em frente, mas honre. Honre aquilo que você fala, seja de acordo com aquilo que você pratica. Senão, inclusive o teu caráter e quem você é começa a entrar em xeque perante todo mundo. João não pode conceber um verdadeiro conhecimento de Deus que não resulte em obediência. Não dá. Como eu posso conhecer Deus, dizer que o amo e ser desobediente? É completamente desconexo. Não tem sentido, não tem lógica alguma. John Pulton escreveu: a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eu vou ler de novo esse começo. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm que ser semelhantes àquilo que pregam. Sexto ponto. O cristão é aquele que experimenta progresso em sua vida espiritual. Cristão é aquele que experimenta progresso em sua vida espiritual. 1 João capítulo 2, versículo 5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Simon Kistemaker, em sua obra sobre 1 João, disse, abre aspas, todo aquele que obedece à palavra de Deus experimenta o amor irrestrito de Deus. João provavelmente escreveu essas palavras para opor-se aos mestres gnósticos que exaltavam a aquisição de conhecimento às custas da obediência. João, porém, ensina que o amor de Deus
preenche completamente o coração e a vida da pessoa que obedece à palavra de Deus. Fecha aspas. Irmãos, parece-me verdadeiramente impossível viver uma vida de obediência a Deus desconectada do amor. Obedecer a Deus exige amá-lo. Fazer a obra dele exige, além de amá-lo, amar também a sua criação, amar também a sua igreja. Como eu posso pregar sem amar os destinatários da mensagem, sem desejar que os destinatários da mensagem sejam verdadeiramente abençoados e tenham uma vida com Deus? Se isso for uma verdade na minha vida, eu não devo estar em cima desse altar e atrás de altar algum. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não ama, meu irmão, é necessário nascer de novo. Porque está escrito: aquele que ama é nascido de Deus. Então, se eu não estou conseguindo amar as pessoas, eu estou precisando rever a minha verdadeira conversão e buscar realmente nascer de novo em Cristo Jesus. Portanto, quanto mais o obedecemos, mais aperfeiçoados no amor seremos. E o maior progresso espiritual experimentaremos na nossa vida diária espiritual com Deus. Sétimo ponto que aponta para a identidade de um verdadeiro cristão. Cristão é aquele que encontra em Cristo o seu estilo de vida paradigmático, ou em comum com ele. 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, ou em semelhança à forma como ele andou. E perceba, essa palavra deve, usada neste trecho, não denota um dever ou obrigação baseado em uma dívida apenas. Não. Se alguém deve permanecer em Deus, é de sua responsabilidade individual, é de seu dever, é de sua obrigação andar como ele andou. Nós precisamos andar como ele andou. Não é opcional. O interessante é que aqui a vida terrena de Jesus está sendo apresentada como um exemplo aos cristãos. João capítulo 13, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos deu o exemplo, irmãos. Jesus veio à terra e deixou exemplificado como nós devemos agir no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, na relação com os nossos inimigos, com os nossos perseguidores. Jesus deixou o exemplo para a gente, de humildade, de simplicidade. Ele disse: eu deixei o exemplo, para que como eu vos fiz, vocês também façam. E também, como uma figura de alguém que andou fazendo bem. Jesus andou na terra fazendo bem. Onde nós encontramos isso? Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Cristo não é apenas o nosso mestre, aquele que nos ensina, é também o nosso exemplo. Ele não é alguém só que fala e fique com as minhas palavras, mas não imite as minhas atitudes. Não, ele fala, ele ensina, mas ele também com as atitudes dele fala: faça igual, imite, siga do mesmo jeito. Esse é o padrão, não é para baixo, é aqui, esse é o padrão. Qualquer pessoa que diga que é cristão, deve viver exatamente como Cristo viveu.
Não basta conhecer seus mandamentos e sua palavra. Precisamos também imitá-lo. O que adianta conhecer a Bíblia inteira? Saber recitá-la de Gênesis a Apocalipse? Mas só serem palavras proferidas pela boca, um monte de blá blá blá, se não tiver prática da palavra. Você só se torna um poço de conhecimento que não tem valor nem para você mesmo. A não ser que seja colocado em prática. Precisamos, irmãos, andar como Ele, Jesus Cristo, andou. E como Cristo andou? Ele andou regido pela humildade. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele andou em total submissão ao Pai. Ele se entregou. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Andou em amor. Perdoou os seus algozes. E é assim que nós devemos andar. Uma vez que o conhecimento de Deus não é apenas intelectual ou emocional, ele sempre desembocará também na obediência moral. Não basta eu conheço tudo. Oh, estou sentindo Deus, mas não pratico Deus. Esquisito. William Barclay escreveu: o cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio e também a maior obrigação. No cristianismo, o esforço intelectual e a experiência emocional não são descuidados, longe disso. Devem, contudo, combinar-se para frutificar em uma ação moral. Não basta só conhecer, não basta só sentir. O resultado disso, a combinação disso, tem que me levar a uma prática, a uma ação. John Stott tem razão quando diz o seguinte: não podemos pretender permanecer nele a menos que nos comportemos como ele. Eu vou ler de novo. Não podemos pretender permanecer nele a menos que não nos comportemos como ele. A Bíblia registra diversos comportamentos de Jesus nas mais variadas situações. Eu vou citar pelo menos 5 desses comportamentos. Pelo menos 5. Primeiro, Jesus ensinou perdão ao perdoar os seus acusadores. Jesus ensinou o quê? Perdão. Temos perdoado as pessoas? Será que estamos aqui hoje carregando pessoas no nosso coração há 5, 10, 15, 20, 30 anos e não sem conseguir perdoar? Nós temos a lição do perdão. Então você é convidado hoje, se estiver segurando alguém no teu coração, perdoa agora. Não amanhã, não, é agora. Lança, perdoa. Perdoar é deixar ir. Deixa isso da tua vida. Não fica com isso amargando dentro de você. Libera. E não joga no lago não, porque no lago fica parado, você fica toda hora olhando e lembrando. Não, joga no rio e deixa embora, irmão. Deixa a correnteza levar embora. Seja livre da mágoa, da dor. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Imagina o cenário. Desce da cruz! Imagina a zombaria. Hã? O nosso ego, como seria o nosso ego? Hã? Quando alguém fala alguma coisinha que vai contra a gente, que fere o nosso ego, nosso grande eu, a gente já revida na mesma proporção, até mais, porque agora virou uma guerra. Não, meus irmãos, se esvazia do seu eu, perdoa. Não gasta tempo com coisa que não vale a pena. Gasta tempo decidindo amar, porque amar é uma decisão. Ame mesmo aqueles que te ofendem, mesmo aqueles que te machucam. Eu sei que é difícil, mas Jesus nos deixou essa lição. Segunda lição. Jesus ensinou o quê? Humildade. Jesus ensinou humildade. Humildade não é andar com sapato furado. Não é nada disso. É andar com roupa rasgada. Não é nada disso. Se não tiver condição, é uma outra coisa. Isso é outra coisa. Mas não precisa. Ah, não, eu vou andar bem simplesinho. Vou pegar uma roupa cheia de bolinha, porque eu não vou comprar uma nova, não, porque eu vou mostrar que eu sou humilde. Irmão, a verdadeira humildade não está no que você usa, está aqui dentro. Aqui dentro. João capítulo 13, versículo 5 diz assim: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha
com que estava cingido. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele precisava ter feito isso? Ele era o Senhor. Ele era o mestre. Mas ele ensina uma lição. Muitas vezes queremos ser grandes, queremos ser famosos, queremos aplausos, queremos que nos... Devemos fazer a obra de Deus por amor. Somente por isso. Aplausos não é necessário. Não precisamos querer fama ou outras coisas que só encham o nosso ego. Precisamos aprender a verdadeira lição da humildade que Jesus nos deixou. Terceiro, Jesus ensinou também uma outra coisa muito importante, que também tem sido pontos da nossa mensagem inteira. Jesus ensinou obediência. Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí? Oramos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem não corou isso aqui? Talvez alguns tenham até orado hoje já. Falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, desde que não fira a minha. Desde que não vá contra a minha vontade. É isso? Não. Jesus ensinou o princípio da obediência. Obedecer, irmãos, é isso. Deus pode dar uma orientação para a gente que não é o que a gente quer, mas a gente obedece porque a gente ama e queremos agradar aquele que nos chamou. Portanto, seja obediente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, independente se ela vai contra a minha vontade. Quarto, Jesus ensinou compaixão. Esse é muito importante. Porque tem aqueles metidos a santarrão, que tudo quer julgar, tudo quer apontar, tudo quer matar as pessoas. Né? O irmão não pode cometer um deslize que já vem... Se o cara está morrendo, ele acabou de morrer mesmo, aí matou de vez. Né? Não tem um estender de mão, muitas vezes, um apoio, uma ajuda, um entender, um vem cá, vamos conversar, vamos colocar isso de uma forma aqui na palavra, vamos trazer, vem cá, vou te corrigir se precisar sim, não vou passar a mão na cabeça do pecado, mas também não vou te matar por conta dele. Mas quanto julgamento nós vemos? Os santarrões pegando pedra para querer matar uma mulher? João capítulo 8, versículo 10, João capítulo 8, versículos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Aquela mulher estava sendo colocada para a morte. Jesus não só livrou ela da morte, mas fez um resgate profundo na alma dela. Imagina como aquela mulher, como esse amor todo deve ter constrangido o coração daquela mulher. Meu Deus, eu estava a ponto de ser morta, agora vem um homem aqui, olha o que ele fez, me livrou da morte e ainda falou: vai, não peques mais, com esse amor, com esse carinho. Mas tem uma coisa que crente adora, é querer meter o dedo no nariz dos outros, esquecer de meter no próprio. Quinto, Jesus ensinou o verdadeiro amor. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí, estamos amando? Estamos amando? Vamos aprender com Jesus a lição do amor. Irmãos, passados por esses 7 pontos e caminhando já para a conclusão da mensagem, talvez você possa dizer, diante de tudo isso que você escutou aqui: como eu posso viver como Cristo? Eu não tenho condições disso. Recentemente eu li o trecho de uma ilustração escrita por William Temple, que dizia o seguinte, abre aspas: se o gênio Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como a dele. E se o Espírito de Jesus
pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. O que isso significa? Significa que a forma que somos capacitados, ou a forma como somos capacitados a viver como Cristo, é nos enchendo com o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20 diz assim: e não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que Estevão era um homem o quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. E perceba como ele foi capaz de agir semelhantemente a Cristo, clamando por perdão por aqueles que estavam assassinando ele. Como ele, um homem como qualquer um de nós que está aqui dentro, foi capaz disso? Por ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Irmãos, hoje mesmo, nesta manhã, por meio desta palavra, Deus te chama para uma vida de acordo com a de Cristo. Para isto, Ele mesmo está disposto a te capacitar. Encher-se do Espírito Santo é uma ordem que está disponível para todos nós. Portanto, peça, clame, deseje de todo o teu coração, com toda a tua força, viver conforme tudo que estamos ouvindo hoje nessa palavra. Busque por Ele. Quando fala enchei-vos do Espírito, irmãos, é uma ordem dada a todos, é uma ordem plural. O Espírito Santo não é um mérito só do pastor, não é um mérito só do irmão que canta, não é um mérito só do irmão que faz uma obra, não, o Espírito Santo, Ele está disponível para todos vocês, hoje, nesta manhã, se você desejar, clamar, querer, buscar, Ele está disposto, Ele está disponível para encher a tua vida e mudar completamente a tua história. Basta você querer, desejar, buscar, realmente querer do fundo do seu coração. Nessa manhã, aprendemos 7 importantes lições com base no texto de 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Foram elas: primeira, um cristão é amoroso no trato com os irmãos. Segundo, o cristão foi chamado para se santificar. Terceiro, o cristão é aquele que tem uma solução eficaz para o pecado, a saber, Jesus Cristo, o justo. Quarto, cristão é aquele que obedece à palavra de Deus. Quinto, cristão é aquele que não vive uma vida de mentira. Sexto, cristão é aquele que experimenta progresso em sua vida espiritual. E sétimo, cristão é aquele que encontra em Cristo seu estilo de vida paradigmático, ou seja, em comum com Ele, em semelhança a dele. Portanto, irmãos, busque isso todos os dias da sua vida. Aprendamos com João esses importantes princípios, para que a nossa vida possa ser vista como uma vida de verdade e não de mentira. Para que o nosso testemunho verdadeiramente reflita aquilo que dizemos quem somos, servos de Deus, servas de Deus. Tenha isso sempre no seu coração. Busque isso todos os dias da sua vida. Isso não é fácil, é uma luta. É uma luta. Somos convidados por meio desta palavra a não pecar, mas também somos confortados por saber que se pecarmos, algo que não deve acontecer, mas se pecarmos, que ao longo da nossa história isso realmente vai acabar acontecendo em algum momento, temos uma esperança fiel, firme, Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que propício, né? Até em dia de participação de ceia, uma palavra como essa. Uma palavra como essa não vem para tirar você da mesa.
Uma palavra como essa vem para te chamar ao arrependimento e poder sentar na mesa. Vem para olharmos para dentro de nós com um olhar desprovido de escudo, desprovido de lentes que querem ocultar algumas coisas. Não, tire essas lentes da sua visão e de forma simples e humilde reconheça verdadeiramente quem você é. E fala: Senhor, quão pobre, miserável e pecador eu sou, carente da tua graça, das tuas misericórdias, carente de quem o Senhor é. Me ajuda. Pai, eu estou com dificuldade nisso, eu estou com dificuldade naquilo, não tenha medo, vergonha de falar, porque Ele sabe. Ele sabe, Ele está vendo. Aquilo que você faz escondido, meu irmão, você pode não falar, mas Ele está vendo. Confesse para Ele. Fala: Senhor, eu tenho dificuldade aqui, meu Deus, está difícil para mim, mas me ajuda. Porque Ele não está com as mãos mirradas, nem com o ouvido agravado para que não nos possa ouvir. Mas só não deixe ser dominado pelo pecado. Não fique criando pecados de estimação, passando a mão na cabecinha dele e vivendo com ele dia após dia. Não aceite isso na sua vida. Não aceite. Porque isso vai na contramão de um discurso de alguém que ama a Deus. Se eu amo alguém, eu quero agradar esse alguém. Se eu digo amar uma pessoa, eu quero agradar aquela pessoa, de alguma forma, de alguma maneira. Mas Deus deixa claro qual é a maneira que Ele quer ser agradado, está escrito na palavra dEle, então obedeça. Mas é difícil, mas não é impossível. Estevão foi um exemplo de um homem que conseguiu, estava sendo assassinado. Senhor, não lhes impute este pecado. Como é que um homem que está sendo assassinado fala isso? Talvez a maioria de nós falaria assim: Senhor, mata também, pisa nele. Mas homens como esses mostram para nós que é possível termos uma vida diferente. O mundo cada vez mais está minimizando o pecado. O pecado está se tornando comum. E ele não pode ser comum. Ele tem que ser tratado com repúdio, com horror nas nossas vidas. Como um lixo que tem que ser descartado da nossa casa. Um fedor que não pode ficar. Todo mundo tem lixo em casa. Deixa ele lá 60 dias. Consegue? Então, não consegue ficar com lixo em casa, mas consegue ficar com pecado na vida. Por quê? Porque estamos tratando o pecado como algo comum. Minimizando os efeitos dele. Mas os efeitos dele são devastadores. Devastadores. Pessoas vindo com discursos bonitos, tentando pegar versículos isolados da Bíblia para contribuir com questões absurdas. Querendo normalizar o homossexualismo. Isso é um absurdo. Não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Não podemos aceitar o pecado na nossa história, na nossa casa. Mas temos a misericórdia de Deus do nosso lado. Então, meu irmão, não fuja da mesa. É mais fácil você se arrepender. Uma mensagem dessa não vem para te excluir da mesa, ela vem para te chamar para dentro dela. Sentar com Jesus e falar: pequei, errei, mas estou aqui, Senhor. Estou aqui porque eu quero mudar de vida. Estou aqui porque quero mudar de história. Estou aqui porque quero ser um crente de verdade. Não quero ser visto pelo Senhor como um mentiroso. Amém. Ai, Jesus. Né? Tá rindo, né? Não é você que vai apanhar no final. Tô brincando. Irmãos, temos que ser fiel à mensagem do rei.
João não deixou de chamar o povo de filhinhos, mas não deixou de dizer para eles, não pequem. Não deixou de dizer para eles, não mintam para vocês mesmos. Porque se tem um engano que é terrível, é o auto-engano. Porque eu acho que estou abafando, na realidade estou... Não. Não se auto-engane. Reconheça quem você é. E nos pontos que você precisa, leve-os a Jesus Cristo. Porque Ele está totalmente disponível para nos ajudar. Encha-se do Espírito dele. Encha-se. Porque quando nos enchemos do Espírito, começamos a manifestar o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, por aí vai. Encha-se. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos se colocar de pé, por favor, e agradecer a Deus por essa palavra. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Senhor, por meio da sua palavra nos mostrar que o Senhor é bondoso, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é generoso, que o Senhor está disponível para nós e para nos perdoar, para nos purificar, mas que também somos chamados para não pecar. Somos chamados para ter uma vida de obediência. Somos chamados para ter uma vida contigo, Pai, verdadeiramente. Senhor, ajuda-nos a olhar para o exemplo de Cristo na terra e imitá-lo, Senhor, em tudo, em nome do Senhor Jesus. Pai, em algumas coisas, uns são mais fortes, outros são mais fracos, mas ajuda-nos, meu Pai, nas nossas fraquezas, para que possamos vencer, meu Pai, as limitações e caminharmos cada vez mais para uma vida parecida com a de Cristo nesta terra. Senhor, nós te pedimos isso, meu Pai, em nome de Jesus. Dentro de alguns minutos participaremos da ceia. Não queremos ficar do lado de fora da mesa. Queremos, arrependidos, nos sentar nela. E carentes da sua graça e agradecidos por ela, participarmos do pão, do suco, glorificando ao Senhor por quem Tu és e pelas Tuas muitas e infinitas misericórdias. Pai, muito obrigado. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te exaltamos por tudo isso, no poderoso nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.